O pastor Eliseu Rodrigues é conhecido por não se dobrar diante do sistema. Ele é conhecido por ministrar e trazer pregações, inclusive falando de temas polêmicos. E agora surge um vídeo aí no site Assembleanos de Valor do Eliseu Rodrigues falando que no céu vai ter choro, vai ter tristeza. E o pastor Abílio Santana, rebatendo essa pregação, diz que isso não procede na palavra. Vem comigo aqui, eu quero mostrar para você esse vídeo aqui, você vai acompanhar na íntegra e no final vou deixar uma visão bíblica a respeito desse assunto, gente. Vamos acompanhar. Você já ouviu a gente pregar que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Tu já cantou? Quando eu chegar lá não vai ter mais tristeza? Vai sim, quando chegar, vai. Aí vem um monte de meninos dando uma de mestres e que nunca foram alunos. Dizer que haverá lágrimas lá nos céus, isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer que Apocalipse capítulo 7, versículo 17 não vale mais? Quer dizer que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 não vale mais? Deixe minha língua quieta. Não, pastor, a Bíblia diz, pastor, que lá não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, nem maldição, e toda lágrima dos olhos enxugará. Você está falando do milênio. Eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai ter tristeza. Porque tem gente que pensa que só porque é crente vai para o céu já tem galardão. Não tem não. Por quê, pastor? Porque quem nada faz no reino de Deus nada vale. Ninguém cuida de mim, você cuida de quem? Ninguém estende a mão para mim, você estende a mão para quem? Parece que ninguém ora por mim, você já orou por quem? Pastor, mas eu faço, eu só faço. Dê glória. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Amadureça. Olá, queridos, saudação e paz, vosso conservo, pastor Abílio Santana. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo está dando-nos referências a respeito do arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo: irmãos, a respeito daqueles que já morreram, não quero que os senhores estejam ignorantes. Tenham conhecimento de causa, que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois haverá o arrebatamento da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo que primeiro Jesus vai ao paraíso, chama aqueles que já morreram esperando nele, e daí então dar-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. Onde é o paraíso? Debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeiro Jesus vai ao paraíso, chama todos que lá estão, reúne nas nuvens, e aí diz ao Espírito Santo: chegou a hora de voltar para os céus, e aí dá-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. A Bíblia fala-nos de 3 céus. Primeiro, céu Auranos, que é o céu inferior, céu das nuvens, céu dos pássaros. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 24. Segundo céu, céu Mesorâneos, que é o céu intermediário, que é o céu galáctico. Jó capítulo 22, versículo 12. E o terceiro céu, que é o céu superior, o céu divino. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 11. E aos Hebreus capítulo 1, versículo 3, segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 2, e João capítulo 3, versículo 13. Bom, Jesus chamará a sua igreja, após passar no paraíso, chamar os que dormem nele,
e aí dá-se-á o arrebatamento. Antes de entrarmos nos céus, Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, e aí haverá o tribunal de Cristo. Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Tribunal é para a igreja. E concernente ao tribunal de Cristo, nós encontramos algumas referências. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Mateus capítulo 16, versículo 27. Tribunal de Cristo não tem nada a ver com salvação. Foi arrebatado? Está salvo. Foi para o paraíso? Está salvo. E esse tribunal é equivalente a galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é o que vale ao nosso galardão, a nossa coroa. E para que esse galardão? Para reinar com Jesus no milênio, após os 7 anos das bodas do Cordeiro, após os 7 anos de gozo lá nos céus, voltaremos com ele para reinarmos com ele aqui na terra, porque dar-se-á o milênio, pelo menos é o que diz a Bíblia, e eu creio nas Escrituras. Os senhores vão entender por que eu estou gravando esse vídeo. Na entrada eterna dar-se-á o tribunal de Cristo para recebimento de galardão. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Mateus capítulo 5, versículo de número 12. E também Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. O que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Ou seja, será lançado, segundo a Bíblia, obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, de palha, de feno e de madeira. Então, o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Aí reinaremos com ele quando ele voltar no milênio. Gente, por que eu estou gravando isso? Porque nós temos muitos mestres que nunca foram alunos. Nós temos um monte de mestres na levada chamada hoje que nunca foram alunos. Eu fico a pensar, o doutor Abraão de Almeida escutando um monte de pregadores, essa chamada levada de hoje, doutor Joá Caetano, estou falando de escatológicos, doutor Napoleão Ribeiro Falcão, homens que são intérprete das escrituras no mundo escatológico. Aí vem um monte de meninos dando uma de mestres e que nunca foram alunos, dizer que haverá lágrimas lá nos céus, isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer que Apocalipse capítulo 7, versículo 17 não vale mais? Quer dizer que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 não vale mais? Deixe minha língua quieta. Olha só, meus queridos, o que vocês acham a respeito desse assunto? Deixa aqui nos comentários qual que é a visão de vocês. Olha, eu quero deixar uma visão bíblica aqui a respeito desse assunto. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas se passaram.